pessoal, eu sou o Breno, clínico geral aqui em Belo Horizonte, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre quanto ganha o médico no Brasil. Vou trazer a realidade do mercado de trabalho médico no Brasil para você que é estudante de medicina, que é um médico recém-formado, para você que tem curiosidade para saber aí sobre o mercado de trabalho do médico. Se você não é inscrito no canal, ajuda demais, inscreva-se aí embaixo. E eu vou trazer para vocês então um pouquinho desse panorama do mercado de trabalho médico no Brasil agora em 2024. Para quem ainda não adquiriu, compre meu livro, dê uma prestigiada, As Sutilezas da Medicina, Soft Skills para os Profissionais da Área de Saúde. Escrevi com o maior carinho junto com o Luiz Sudete, que é meu colega, e traz para vocês não necessariamente da área de saúde. Eu uso a medicina como pano de fundo pelo fato de eu ser médico, mas eu trago habilidades não técnicas, úteis para qualquer profissional em qualquer área. Uma leitura fácil e com certeza vai virar seu livro de cabeceira. Então compre, tem na Amazon também, no formato aí de e-book. Então vai ser um prazer compartilhar essas informações aí com vocês. Bora lá então para o tema da aula. Primeira pergunta que eu gosto de fazer: você gostaria de ganhar igual um jogador de futebol? A grande maioria das pessoas na sala de aulas levantam a mão, né? Claro, claro que sim. Vou trazer essa reflexão para o final. Queria apresentar para vocês o Hans Rosling. Esse aí é um médico, foi um médico sueco já falecido. Ele iria começar a dar aula na Faculdade de Medicina lá da Suécia sobre saúde pública. E ele ficou encucado, porque ele falou assim: o que eu vou ensinar para esses meninos que sabem até mais do que eu? Né? Entrando na faculdade agora, eu não sei o que eu posso acrescentar. E ele bolou uma estratégia, ele pegou dados, compilou dados de saúde, né, saúde mundial, básicos, para fazer tipo um questionário para os alunos dele, para ele chegar na mesma página, para saber até que ponto que os alunos estavam sabendo alguma coisa sobre saúde pública. Uma das perguntas interessantes, então, que ele fez, ele perguntou para a classe, né? Pessoal, se a gente pegar todas as crianças do mundo com menos de um ano, e aí incluindo os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, né? Então entra Brasil, África, China, Índia, todas as crianças do mundo com menos de um ano de idade, quantos por cento estão com o calendário vacinal em dia? 100% das vacinas em dia. E aí ele dá as opções: 20% das crianças do mundo, 40%, 80%, e jogou esse. Essa foi uma das questões. Quando eu faço essa pergunta, gente, e você pense aí o que você acha, a grande maioria das pessoas, 90% das pessoas, falam que são 20% das crianças do mundo com o calendário vacinal em dia. E, na verdade, são 80%. A gente tem essa impressão que o mundo está muito ruim, está piorando, está ficando uma tristeza. E, na verdade, todos os indicadores, todos, sem exceção, de que a gente pode colher em relação à saúde pública, a mapas de violência, todos os indicadores têm melhorado absurdamente nos últimos anos, principalmente nos últimos 50 anos. Então o mundo, se você usar esses indicadores, ele tem melhorado em termos de segurança, de saúde pública, e a gente tem aquela sensação que está tudo pior. Hans Rosling ele trouxe esse questionamento. A gente toma decisão, a gente começa a discutir, às vezes, sem o menor embasamento de dados reais. E o pior, que deixou ele mais angustiado, porque ele levou essas mesmas perguntas para a Organização Mundial da Saúde, né, para a OMS, onde estavam as pessoas que tomam as decisões em saúde pública nos países todos que estavam representados lá, e o resultado foi o mesmo. A galera que toma decisão em saúde tinha a impressão que 20% só das crianças estavam vacinadas adequadamente. Ou seja, não tem um mínimo de conhecimento do básico. Daí o projeto de volta ao básico, Back to Basic, justamente para isso. Vamos usar dado concreto, real, confiável para a gente tomar decisão. E essa aula hoje eu trago dados confiáveis para falar do mercado de saúde brasileiro em 2024. Eu não tiro nada da minha cabeça. Tudo vai ter fonte.
Quando você entra na medicina, gente, você tem várias opções, várias áreas de atuações, várias especialidades, né? E a gente precisa, como qualquer coisa na vida, a gente equilibrar coração, emoção. É uma figura que eu gosto muito, essa do cérebro equilibrado aí com o coração, porque não adianta a gente escolher, né, uma carreira dentro da medicina ou dentro de qualquer área usando única e exclusivamente a razão. Não adianta, você vai ganhar muito dinheiro, mas vai estar infeliz. E também você não pode também usar só emoção, só o coração, porque senão vai tem boleto para pagar, você não consegue. Então você tem que equilibrar essas coisas. E essa aula hoje, gente, ela vai falar de remuneração. Eu vou trazer valores, né, colhidos em várias pesquisas de quanto o médico ganha, de quanto que a média salarial do médico, mas é muito importante você ter isso na sua cabeça. A medicina, gente, bem feita, o dinheiro é consequência. Se você está entrando na medicina única e exclusivamente pelo dinheiro, cuidado, tá? Ela não, o dinheiro definitivamente não vai ser o fim. Ela vai ser uma consequência da medicina bem exercida, do estudo que você vai ter para exercer a medicina de qualidade de ponta. Aí sim o dinheiro vai começar a aparecer. Não tenham dúvidas disso. E isso, gente, para qualquer profissão. Claro que não tem nada de errado você acessar esse vídeo aqui para saber quanto que o médico ganha, porque você está preocupado com quanto que você vai ganhar fazendo, se você escolher a medicina, se você já está na medicina. Não tem nada de errado nisso. E a gente tem que parar com essa coisa de ficar tratando o dinheiro como algo ruim. O dinheiro é uma coisa necessária, a gente precisa do dinheiro para a gente ter o mínimo de qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante, não tem problema nenhum a gente discutir sobre remuneração, porque isso é uma realidade para qualquer pessoa. Todos nós temos boleto para pagar, beleza? Quando a gente entra numa porta dentro da medicina, gente, então, por exemplo, eu escolhi a clínica médica, eu sou clínico geral, muito feliz por sinal. Na hora que você abre a porta da clínica médica, aparece mais um bocado de porta de áreas de atuação que você vai poder atuar. Ou seja, o que eu quero trazer com essa reflexão? Dentro da medicina, a gente pode abranger qualquer tipo de perfil profissional e pessoal. A característica sua vai encontrar uma área, um setor, uma área de atuação dentro da medicina que vai encaixar com o seu perfil. Dentro da clínica médica, posso mexer com pesquisa, consultório, hospital, pronto-socorro, terapia intensiva, gestão, ensino, várias possibilidades, né? Então a medicina ela te dá essas possibilidades, é uma carreira muito bacana e muito variada. A gente tem várias opções dentro da medicina, tá bom? Mercado de trabalho médico propriamente dito, né? O mercado de trabalho médico, gente, ele seria essa figura aí azul, né? Esse azulzão aí gigante seria o mercado de trabalho médico. O que a gente conhece do mercado, o que o Breno conhece do mercado de trabalho médico, é a bolinha amarela. Eu conheço muito pouco também. Tem muita coisa que eu não consigo te explicar propriamente dito. Eu consigo explicar muito bem a área da clínica médica, que é onde eu atuo. Só que existem inúmeras outras. Para vocês terem uma ideia, são mais de 50 especialidades na associação médica, com mais de 100 áreas de atuação. Óbvio que eu não vou conhecer todas a fundo, com detalhes. Vou trazer um panorama geral para você. Porque isso, gente, quando você vai escolher a sua carreira, depende única e exclusivamente das suas decisões. Não existe decisão certa e decisão errada. Existe decisão tomada. Não adianta também ficar remoendo. Você vai reavaliar a sua decisão depois de um prazo e ver se aquela decisão está cumprindo o que você se propôs a fazer ou não. Se não, problema nenhum mudar o caminho. Não tem problema nenhum largar a medicina se não é aquilo que está te fazendo bem, tá? Não está te fazendo feliz. Então não tem problema. Isso depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa. Quando eu trago o demografia médica, sempre que eu for trazer dados reais, dados confiáveis, vai ter a figurinha aí do Hans Rosling, que vocês estão vendo ele aí no meio da tela. Né? O demografia médica é um documento que é publicado de 2 em 2 anos, mas atualizado anualmente, com dados do mercado de saúde brasileiro. Então, se você jogar no Google aí, demografia médica no Brasil 2023 até o 2024, esse vídeo foi gravado em junho de 2024, você vai ter atualizações já do demografia médica, com os dados de número de médicos, de números de especialistas por estado, né? Várias informações muito legais, inclusive a questão de remuneração,
tudo, de número de residência. Então, eu não tirei os dados da minha cabeça. Tá tudo aí no Demografia Médica que você pode ir lá e dar uma esmiuçada nesse documento que é muito válido. Bom, em março de 2024, a gente tinha no Brasil 601 médicos, 601 mil médicos e 77. Então, é um volume muito grande de médico. E aí você me pergunta, pro Breno, é muito, mas para o Brasil, isso é muito ou é pouco? Aí entra num problema que a gente tem que eu vou ajudar a resolver aqui. Se você usa um número isolado, gente, esse número não significa nada. Eu preciso contextualizar, eu preciso colocar esse número em um contexto específico para poder avaliá-lo, senão não presta. Só para vocês terem ideia se é muito ou se é pouco, mas uma tendência no Brasil hoje é essa. Se você pegar, então, de 2010 a 2021, houve um aumento de 78,6% de médicos no Brasil. Então, agora passa a ser inquestionável. O número de médicos no Brasil vem aumentando assustadoramente depois das inúmeras faculdades de medicina que abriram no Brasil nos últimos 10, 15 anos. Tá? Então, esse número ele vem crescendo de maneira avassaladora e não vai parar. Nos próximos 10 anos, ou 16 anos, 11 anos, né? 2035 que tem a previsão aí, né? Nós vamos ter um número elevadíssimo de médicos no Brasil. Então aí esse número já começa a caracterizar-se um pouquinho mais. Mas como que eu vou comparar? Como que eu vou saber se a gente tem pouco ou muito médico no Brasil? Esse indicador, gente, a gente utiliza para poder nivelar, para eu poder comparar o Brasil, por exemplo, com a Inglaterra, com a Índia, com a China. É o número de médicos para cada 1.000 habitantes. Aí já passa a ser um indicador que eu consigo comparar com outros países. No Brasil, em 2010, a gente tinha 310 mil médicos, a média era de 1,63 médicos para cada 1.000 habitantes. Em 2023, esse número já chegou em 2,6 médicos para cada 1.000 habitantes. Você fala, pô, Breno, mas isso é muito, é pouco, eu ainda estou sem parâmetro. Eu consigo comparar com os outros? Sim. Então, a organização, né, de cooperação dos países desenvolvidos, a média nesses países é 3,73 médicos para cada 1.000 habitantes. Ou seja, olhando esse número exclusivamente, isoladamente, o Brasil tem pouco médico. Então faz sentido a gente formar mais médicos no Brasil para atingir esse índice, né? Faz sentido e foi isso que aconteceu. Esse indicador isoladamente foi o que despertou, o que desencadeou esse tanto de abertura de escola dentro do Brasil. Porque se você usar esse indicador isoladamente, o Brasil ainda tem pouco médico. Se você comparar com outros países, na Alemanha a gente tem 4,53 médicos para cada 1.000 habitantes. Reino Unido, 3,18 e nos Estados Unidos é igual a gente, 2,64. No Brasil, hoje, né, esse número já chegou a 2,8. Então, estou gravando em 2024, junho de 2024. O número hoje desses médicos já chegou aí em torno de 2,8 médicos para cada 1.000 habitantes. Ainda temos poucos médicos? Sim, só que o problema não é esse. O problema é a curva de ascensão dos médicos, de aumento dos médicos. E mais do que isso, esse número isoladamente, comparado, por exemplo, no Reino Unido, ou, por exemplo, na Espanha, Portugal, que é um país pequenininho, comparado com o Brasil, que é um país continental, ele não funciona no Brasil se ele for olhado isoladamente. E eu vou trazer um motivo aqui para vocês. Se você pegar em 2035, deixa eu sair da frente aqui, ó. Independente, tá? Se abrir escola ou não, o número no Brasil vai chegar a 4,4 médicos para cada 1.000 habitantes, tá? Em 2035, ou seja, daqui a 11 anos. 4,4 já extrapola o número da média aí de todo mundo. Então, mesmo se não abrir mais. Só que o problema é esse. Vai continuar caindo médico no mercado. Então, esse número vai ficar exorbitante. E volto a afirmar, esse número, olhado isoladamente num Brasil continental, num país continental igual ao Brasil, ele também não serve para nada. Olha aqui que interessante. Se a gente pegar esse número distribuído por capital, interior e por regiões no Brasil,
O azul escuro são as capitais. Se você pega as capitais do sul do Brasil, as capitais do sul do Brasil já têm um índice de 8,93. Você pega as capitais do norte, por exemplo, 3,16. Tá? Já está bem acima do valor que a gente tem na média brasileira. Só que aí você vai para o interior. Então você pega o interior da região norte, por exemplo, que é o verdinho claro aí, o verde, 0,67 médicos para cada 1.000 habitantes. Então, gente, o negócio não é o número de médicos, é a distribuição desses médicos. Por que, que o médico não vai para o interior? Essa que é a questão que a gente precisa tomar dentro do Brasil para a gente conseguir melhorar a qualidade do sistema público, do sistema de saúde brasileiro. É como que eu faço para segurar, para levar esse médico para o interior e reter esse médico no interior? Essa que é a pergunta. E a resposta é uma só, é estrutura. Nenhum médico quer sair, quer se formar, sabe o que tem que ser feito, depois de 6 anos de curso, mais 2 anos pelo menos aí de residência, nenhum médico quer trabalhar sem ter condições de trabalho, sem ter o mínimo de estrutura. Porque o médico sabe o que tem que ser feito, só que ele não consegue exercer, ele não consegue pedir um exame, ele não consegue pedir, dar uma medicação para o paciente porque não tem acesso. Ou seja, fica uma medicina capenga, uma medicina que dá desgosto para o profissional trabalhar, uma medicina sem estrutura nenhuma. Ou seja, quanto mais médico a gente colocar no Brasil, mais médicos se concentrarão nos grandes centros, nas capitais, e menos médicos no interior. Porque não é entulhando o Brasil de médico ou colocando muito médico que vai resolver o problema. Tá? Os médicos já estão muito concentrados nos grandes centros. A gente precisa de uma política, gente, apartidária, uma política que seja da população brasileira, que assinando embaixo, independente do governante que tiver, vai ter que seguir aquela política. Tá? Então a política de saúde pública ela precisa ser estruturada no longo prazo e não com prazos de 4, 8 anos e depois, quando troca de político, destrói tudo. E quem está no interior sabe que é assim. A gente tem o programa de saúde da família que vários locais muda o político, muda todos os médicos, muda todos os profissionais. Ou seja, não tem segurança. Então, por mais que se pague bem nesses locais, a gente não consegue reter os bons profissionais. A qualidade da assistência continua sendo muito deficitária. Então, isso que eu queria trazer para vocês. O sistema de saúde brasileiro ele precisa ser repensado no longo prazo. Não adianta usar um indicador isolado e tomar decisão política que não vai resolver o problema. Vai piorar o problema num breve espaço de tempo. Beleza? Então, para vocês terem uma ideia, em Belo Horizonte, 2023, ou seja, ano passado, 8,63, que é a cidade onde eu moro. Eu moro aqui em Belo Horizonte, tá? Na capital. 8,63 médicos para cada 1.000 habitantes. Esse número já está completamente extrapolado, está o dobro do que a OCDE lá, o índice da OCDE recomenda, não, que é a média dos outros países. Tá? Então não é número de médico que vai melhorar a qualidade da assistência à saúde no Brasil. Não é. Tá? Esse é um fator que isoladamente não é o resolvedor de todos os problemas. Sistema de saúde no Brasil, em outubro de 2023, 75% da população ainda são completamente dependentes, ou do SUS ou de recurso próprio. Tá? 24,6%, ou seja, um quarto do sistema de saúde já está na mão do setor da saúde suplementar, dos planos de saúde. Né? Esse número tende a crescer nos próximos anos, porque ainda há uma discrepância muito grande entre o sistema público e privado. Claro, gente, que o sistema público brasileiro tem algumas exceções, tem algumas ilhas de excelência que dão até gosto, mas são exceções. A regra no sistema público de saúde brasileiro é um atendimento ainda de qualidade muito ruim, tá? Ainda muito, desejando muito a desejar ainda, na verdade. Né? Então, o sistema privado também não está lá essas coisas, tá? A saúde suplementar também não está essa maravilha, está precisando se reestruturar também, mas o sistema público ele ainda é muito fraco, apesar da gente ter
algumas ilhas de excelência. Gente, coloca o negócio na cabeça, eu não sou contra o SUS. Muito pelo contrário. Só que eu também não quero e não posso, na condição de médico, virar e falar assim: ah, mas já tá bom, é o que tem, é o que dá para ser feito. De maneira alguma. A gente tem que querer melhorar o sistema de saúde brasileiro como um todo, principalmente o sistema de saúde público. Mas tem que ter um mínimo de embasamento teórico, e é isso que eu tento trazer aqui. Um mínimo de pensamento de longo prazo, o que definitivamente não acontece no Brasil. O pensamento do Brasil é de 4 em 4, de 8 em 8 anos, no máximo. E a política de saúde pública deveria ser pensada nos próximos 30 anos, independente de político. Bom, para vocês terem ideia então do que eu acabei de falar, os médicos no Brasil, 65% estão concentrados na região sul e sudeste, tá? 35% só no restante do Brasil. Então, claro aqui, isso aqui, gente, é questão de estrutura. Nada mais. Se tivesse estrutura espalhada pelo Brasil, o mínimo de estrutura, a gente conseguiria reter muito mais médicos no interior, tá? Olha que interessante, as mulheres médicas no Brasil, né? Em 2024, ou seja, esse ano, a gente vai ter mais médicas do que médicos. Desde 2009, a gente tem uma inscrição muito maior de médicas no CRM do que de médicos. E em 2024, né, este ano, a gente vai ter mais médicas no mercado de trabalho do que médicos. Problema, o que isso importa? Demais. As características são diferentes. E eu estou muito esperançoso com isso, que as características das mulheres em torno da medicina, elas são características muito mais valiosas na minha concepção, tá? Então, eu acho que assim, não tem como a gente discutir o sistema de saúde se a gente não discutir isso aqui, saber isso aqui, né? A medicina, ela se tornou, a partir de 2024, mais feminina. Então, as características precisam mudar, sim, principalmente por conta da maternidade, por exemplo. São diferenças que não tem como a gente não discutir, né? A mulher em torno da maternidade, o que eu acho na minha concepção uma grande vantagem da mulher. A mulher, quando vira mãe, principalmente, ela vai ser uma médica infinitamente melhor, na minha concepção. Tá? Até o homem também, quando vira pai, né, vai ser um médico melhor. Né? A sensibilidade aumenta muito. Mas a característica da maternidade por si só, ela faz com que a mulher, querendo ou não, ela equilibre um pouco mais a vida profissional com a vida pessoal. E isso é muito importante. Para a gente exercer a medicina em alta performance, com excelência, a gente precisa estar com a vida pessoal em dia. A gente precisa estar bem fora do hospital para atender o paciente bem dentro do hospital. Então, essa é uma característica também do mercado de trabalho médico que mudou absurdamente e agora em 2024 já há virada. Hoje, 74,2% dos estudantes de medicina já estão nas escolas privadas e as escolas privadas no Brasil elas se tornaram uma grande fonte de lucro. A medicina, né, a faculdade que tem a medicina no seu currículo ali de cursos, né, que está oferecendo medicina, a medicina é a cereja do bolo, que é um curso muito caro, né? Então dá um retorno, comercialmente é muito boa, e aí mora o problema. Medicina não dá para a gente fazer a toque de caixa. A formação do médico ela é muito manual ainda, ela é muito individual ainda, muito individualizada ainda. É impossível eu ensinar medicina, a ser médico, na verdade, porque ensinar medicina, todo mundo aprende, né? Todo mundo ensina. Agora, ensinar a ser médico é uma coisa que ainda é muito manual, muito artesanal ainda. Eu preciso ter uma referência próxima para me virar um bom médico. Então, isso, o toque de caixa, ou seja, inúmeros cursos de medicina, não vão garantir a formação de bons médicos. Definitivamente não vão. E hoje no Brasil a gente tem curso de medicina em cidades que nem hospital não tem. Então, assim, não dá para conceber isso. Né? E é único e exclusivamente muito, muito, muito comercial. Então isso assusta demais, porque as escolas privadas elas vão crescer ainda mais e as escolas públicas cada vez mais sucateadas. Programas de residência no Brasil. 40% das vagas de residência no Brasil estão ociosas, não foram ocupadas. Se eu olhar esse número sozinho, eu viro e falo assim,
Então, para que eu vou abrir mais residência? Tem 40% ociosa. Esses 40%, gente, são de especialidades pouco atrativas para o jovem médico hoje, em 2024. Então, você pega anatomia patológica, patologia clínica, o próprio programa de saúde da família, né, o PSF, né, ele, saúde da família e comunidade, ele tem inúmeras vagas ociosas, que é a base do nosso governo, base do nosso sistema público de saúde, né? É o programa da saúde da família, tem inúmeras vagas sobrando. Por quê? Não está atraindo o jovem médico. Aí você me pergunta, mas por que, Breno? Paga bem, mas por que não atrai? Estrutura. Você não tem condição de trabalho. Você não consegue atrair o jovem médico. E, gente, não adianta querer obrigar, tá? Não adianta querer empurrar os médicos para o programa da saúde da família, porque vão fazer um trabalho muito ruim. Ninguém trabalhando obrigado vai trabalhar direito, tá? Então, a gente precisa repensar como a gente vai fazer para atrair esses profissionais para essas, principalmente para o programa de saúde da família, né? Porque é a base do nosso governo. Se olhar esse número aí, não precisa abrir vaga de residência. Mas você pega as residências concorridas, tá aí a turma brigando para entrar numa residência. Né? Hoje no Brasil, 62,5% dos médicos são especialistas. O que é isso? Depois dos 6 anos de medicina, ainda fizeram a residência, a especialização, né, daquela especialidade que eles escolheram. Então, clínica médica, por exemplo, são 2 anos. Cardiologia, você precisa fazer clínica médica. Depois, cardiologia, são 4. Então, assim, a residência médica continua sendo o padrão ouro de ensino da medicina hoje no Brasil, tá? Então, o médico bem formado, na grande maioria das vezes, ele passou por um programa de residência, de especialização, para poder exercer aquela especialidade, tá? Então, a característica do médico brasileiro hoje, 62% são especialistas. E aqui é o perfil do médico brasileiro no futuro próximo, eu não diria, no presente, né? Serão mulheres formadas em faculdades privadas, especialistas, trabalhando nas capitais do Sul e Sudeste, se a gente não fizer nenhuma política aí de atração e uma atração inteligente e não só financeira, eu vou comentar sobre isso, uma atração inteligente para o interior, não vai resolver no curto prazo, nem no médio, tá? E com um equilíbrio muito maior entre a vida pessoal e profissional. Isso não é uma característica da geração. Ah, porque a geração não quer trabalhar à noite ou dar plantão à noite. A questão não é essa, gente. A questão é que esse equilíbrio ele vem muito mais pesado e a gente tem que olhar o lado positivo disso. Esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional vai fazer com que eu exerça a medicina com muito, mas muito mais qualidade, tá? Se eu tiver a minha vida pessoal equilibrada, se eu conseguir descansar. Então esses plantões de 24 horas, 48 horas, não é questão de ser Nutella, não. É questão de pensar a segurança, principalmente a segurança do paciente. Ninguém consegue ficar 12 horas noturnas acordado e exercendo a medicina de alta qualidade ou qualquer outra profissão, tá? Quiçá 24 horas. Não dá, é questão de segurança do paciente, segurança do próprio profissional. Isso vai ter que ser repensado. Essas escalas de plantões longas vão ter que ser repensadas. E por isso que eu falei que eu acho bom as mulheres entrarem, porque as mulheres elas conseguem fazer isso muito melhor que os homens, tá? E dentro então da carreira médica, gente, você vai poder escolher ou inicialmente, né, optar aí por trabalhar no sistema público, no privado, ser autônomo, assalariado. O assalariado geralmente são os concursos, né? E são concursos geralmente públicos. Trabalhar na capital, no interior, que é uma decisão fundamental para o jovem médico. Se vai atender convênio particular, então assim, no início talvez não seja uma escolha, você vai ter que atender, por exemplo, particular, mas com planejamento de carreira, lá na frente talvez você consiga manter muito mais pacientes particulares, né? Então assim, isso é muito importante a gente colocar em pauta. E onde que o médico pode atuar, gente? Quais os caminhos possíveis dentro da medicina? A gente pode ter o médico mexendo com pesquisa, o médico trabalhando com ensino, o médico na assistência, que é o tete a tete ali com o seu paciente, e na gestão. São as 4 áreas que eu gostaria de colocar. E antes de entrar em cada uma delas, né, e logo logo eu já trago aí
os valores também, né? Quanto que o médico recebe, eu gostaria de alinhar algumas referências relacionadas ao dinheiro. É uma característica do médico, né? E isso, inúmeros exemplos, né? O médico, quando começa a ganhar dinheiro, ele começa a ficar meio deslumbrado. Talvez todas as pessoas começam a ganhar dinheiro, tem esse deslumbre, né? E o médico, gente, eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, ainda é uma profissão que remunera muito bem, sim, tá? Mas a gente precisa alinhar algumas referências. Trouxe dados aqui de 2021 do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Você vê o Hans Rosling aí em cima, ou seja, eu não estou tirando esses dados da minha cabeça. E hoje, gente, a gente considera no Brasil uma renda muito baixa aquelas famílias que recebem menos de R$ 1.650. Então, a família ganhando menos de 1.600 é considerada uma renda muito baixa. E uma renda alta acima de 16 mil, ou seja, a família, né, o casal ali, ganhando mais de R$ 16.500 por mês, tá? Quais as percentagens? Se você pega os domicílios no Brasil que não têm renda, ou seja, representam 23% dos domicílios brasileiros. Não tem renda declarada, é só bico, né? Não tem carteira assinada, não declara nenhum rendimento. 23,4% da população. Menos de R$ 1.650, gente, mais 28%. Ou seja, mais de 50% dos domicílios brasileiros vivem com menos de R$ 1.650. Ah, Brema, o que isso tem a ver? Você vai fazer voto de pobreza? Não é questão de voto de pobreza, é para você sair dessa bolha, tá? Porque o estudante de medicina, o médico, vive dentro de uma bolha. A gente recebe bem, ganha bem e começa a banalizar isso. Só que nós não estamos dentro de uma bolha, a gente está dentro de um país que é um país pobre, de terceiro mundo, subdesenvolvido ainda. Então a gente precisa entender que a gente está nesse contexto. A gente precisa atuar ou pensar dessa forma, tá? E se você pega a renda média alta e alta, gente, que representa aí apenas 6,8% dos domicílios brasileiros, é que vivem com mais de R$ 8.254. Então, eu queria única e exclusivamente alinhar algumas referências com vocês, porque a partir de agora eu vou mostrar alguns valores, né, de quanto que o médico ganha no Brasil. Lembrem-se desse valor, lembrem-se desse valor e da responsabilidade que você carrega também, tá bom? Na assistência, 93% dos médicos brasileiros atuam diretamente com seus pacientes. Dentro dessa assistência, né, a gente tem as áreas clínicas, que representam 56,7%, ou seja, a clínica médica, igual eu, estou nessa área aí de assistência. Né? Você tem as especialidades cirúrgicas, onde 30% dos médicos estão atuando, e as áreas de apoio diagnóstico. Apoio diagnóstico, fiquei na frente aí. 5,7%. É a turma que mexe com tomografia, ressonância, ultrassom, raio-x, né, que ajudam no apoio diagnóstico. Tem algumas especialidades, gente, que transpõem, elas perpassam aí essas duas áreas de atuação. Então você pega, por exemplo, um otorrinolaringologista, ele pode ter um consultório clínico e atua também cirurgicamente no bloco cirúrgico. O ortopedista também pode ter uma parte clínica e uma parte cirúrgica. Algumas especialidades, elas transitam aí nesses setores. Os clínicos, né? Você tem clínica médica, cardiologia, gastroenterologia, pneumologia, todas, endocrinologia, todas essas áreas são áreas clínicas. Tá? E cirurgia, cirurgia geral, cirurgia do tórax, cirurgia cardiovascular e por aí vai. Ensino, 0,9% dos médicos brasileiros atuam com ensino. É muito pouco, né? Os médicos, eles estão na linha de frente, trabalhando e passam muito pouca informação para frente. Estão muito pouco presentes no ensino. E com esse tanto de escola de medicina aí, a gente fica preocupado, porque não vai ter profissional, não vai ter médico com um gabarito, ou seja, com no mínimo experiência para transmitir para os seus alunos. Né? E o que a gente está vendo hoje são médicos recém-formados dando aula na faculdade, sem o mínimo de experiência. Né? Então, assim, é uma área que provavelmente vai crescer nos próximos anos. E aí você vira, pô, Breno, mas ninguém vai sobreviver de ensino, dando aula, né? Vamos ver.
Dentro do ensino, gente, a gente pode dar aula na graduação, pós-graduação, residência, especialização, sendo que quando você está na graduação, pós-graduação e até na residência, especialização, no sistema público, no privado, e se você é especialista, tem um mestrado, tem um doutorado, o valor da sua hora-aula vai aumentando. Então, um médico que tem doutorado, ele recebe mais do que um médico que só tem uma especialidade, por exemplo. Dentro da residência e especialização, a gente não tem remuneração direta. É uma remuneração que a gente fala indireta. O residente ele tem a bolsa de residência e ele ajuda literalmente, né, ele troca, vamos dizer assim, mão de obra pelo aprendizado ali junto com os especialistas da área que ele escolheu. Então a gente troca o ensino pela ajuda ali no dia a dia, pela mão de obra, por ajuda nos plantões, ajuda em prescrição, em evolução. Então a residência, a especialização, elas são muito importantes para o bom andamento do hospital, mas elas não podem ser o hospital não pode depender único e exclusivamente da residência e da especialização para rodar. Isso é um perigo, né? Ou seja, porque os médicos são pouco experientes. A residência e a especialização são aprimoramentos supervisionados. Eu preciso, a responsabilidade dos meus residentes é minha, tá? De mais ninguém. Então a gente faz essa troca, vamos dizer aí. E o médico, né? O médico optou por dar aula na faculdade pública, né? Na faculdade federal. Gente, olha o Hans Rosling ali. Eu não estou tirando esse dado da minha cabeça, tá? Então, se você jogar aí no Google tabela de remuneração dos servidores públicos federais, você vai ter o salário de todos os profissionais que trabalham no Serviço Público Federal, tá? Então, se você é um professor titular numa faculdade federal, né, já com doutorado e professor titular, você vai receber R$ 22.377,72 por 40 horas dedicação exclusiva. O que é dedicação exclusiva? Eu não posso ter um consultório particular, eu não posso trabalhar em outro hospital, eu não posso trabalhar em outra faculdade. Tá? Eu sou funcionário público daquela faculdade. Dedicação exclusiva por 40 horas. 22.377, com 13º, férias, né, aposentadoria, coisa que o autônomo não tem. Então, quando vocês me perguntaram, não dá para viver de ensino no Brasil, eu digo R$ 22.000 é um dinheiro muito bom. Lembrem-se dos 1.650, que são mais de 50% das famílias brasileiras, tá? Então, R$ 22.000 é um dinheiro respeitável, sim. Pesquisa, 0,4% só dos médicos brasileiros atuam em pesquisa, né? E, por exemplo, na minha turma, né, de 160 colegas, a gente teve um que trabalha único e exclusivamente com pesquisa, que é o Elton, né? Grande abraço aí para o Elton, orgulho da nossa turma. Mas o Elton trabalha lá nos Estados Unidos. No Brasil, a pesquisa é muito difícil. Ele tem algumas áreas de atuação aqui, trabalha aqui também, mas a base dele é nos Estados Unidos. Porque no Brasil, gente, fazer pesquisa no Brasil é um sofrimento. E porque não tem recurso, é extremamente sucateado. Você vai pedir para importar, aí agarra na Receita Federal, o, animais, reagentes. Você demora. O pesquisador no Brasil, ele é meio que um MacGyver, sabe? Ele consegue tirar água de pedra, literalmente. E aí você me pergunta, pô, Breno, quanto que ganha o pesquisador? 40 horas semanais, 19.586. E aqui não é exclusivo. Então, o pesquisador ele pode atuar, pode dar aula, ele pode ter consultório, ele pode fazer uma série de outras coisas. 19.586 também é um dinheiro muito razoável, muito bom, né? Gestão, gente, 0,8% dos médicos brasileiros é uma área de atuação que está demandando muita gente, tem pouco médico gestor de qualidade no Brasil. É uma área que, se você nunca parou para pensar, vale a pena. Diretor, né, mexer com gestão, literalmente, de clínicas, hospitais, laboratórios. Né? Então, as áreas de gestão também são áreas bem interessantes. E aqui o salário varia muito, tá? 20 mil é o salário no gerente básico, até sei lá quanto, se esse médico for da alta direção de uma corporação, ele vai ter um salário literalmente astronômico aí.
Então, gestão é uma área que vale a pena passar o olho. Concursos, ué, Breno, concurso na medicina, porque a gente entra nas salas de direito no primeiro período e pergunta lá, né? Quantos aqui vão fazer concurso? 90% levanta a mão, né? Na medicina, quase ninguém. E eles existem. Os concursos na medicina estão aí. Só que a gente nem ouve falar. Vou trazer para vocês aqui alguns exemplos. Então, aqui está com o símbolo do governo passado, gente. Não foi de propósito, porque essa aula eu tinha montado no governo passado, só isso. Tá? Mas continua a mesma coisa. A tabela de remuneração está absolutamente igual. Aonde que tem concurso no Brasil? Então, você tem o Centro Nacional de Primatas, IBAMA, Fiocruz, né, das vacinas, muito conhecidas, mas o INSS, IBGE, o próprio IPEA, tem concursos exclusivos para médicos. Não me pergunte o que o médico lá no Centro Nacional de Primatas faz, porque eu também não sei. Mas existe o médico lá do Centro Nacional de Primatas. Tá? Existe concurso para entrar lá. Assim como na Fiocruz, IBGE e INSS. Então você tem que caçar os editais, procurar e ver quanto que vai ter prova para você ir lá e fazer. Só médico que pode fazer. Alguns desses concursos exigem a especialidade, alguma especialidade. Por exemplo, estou precisando de um cirurgião geral, ou seja, aí você vai ter que ter o título, mas se estiver pedindo único exclusivamente o diploma de médico, você já pode fazer. Olha o salário, de 17.900 até 20.700 por 40 horas semanais, não exclusivas. Tá? Então, ou seja, o médico pode ainda trabalhar, ter mais algum ganho por fora aqui nesse serviço. É um salário muito bom, né, gente? Não tem como não discutir isso. Então, ou seja, tem os concursos aí, é chegar, estudar, passar, entrar e pronto. Tá? Não estou questionando se é muito, se é pouco, não. Se você está achando bom, vai lá, corre atrás. E não é só nesses aqui. A gente tem as agências nacionais, né, de cinema, transporte aéreo, petróleo, todas elas têm editais, né, concursos públicos exclusivos para médicos. E a gente não fica sabendo, porque a gente não sabe que existe, né? Então, estou apresentando para vocês aqui ao salário, 16.062. Dá para comprar muita balachita, viu? Demais da conta, pelo amor de Deus, 40 horas semanais. Então, vocês precisam procurar, correr atrás aí desses editais, ficarem ligados para poder, se tiver interesse, fazer. E se você quiser saber o que o médico nessas agências nacionais fazem, corram atrás, procuram. Hoje, com rede social, aí você vai ter acesso a esses colegas aí com muita tranquilidade. Exército. Então, os homens, né, quando terminam a faculdade de medicina, alguns deles são obrigados, né? Tem o alistamento obrigatório, né? A maioria é dispensado, mas alguns vão e alguns resolvem ir, né? Então, você entra no Exército Brasileiro, na Escola de Saúde do Exército, como segundo tenente com um salário de 16.837, né? É um salário muito bom. E se você quiser fazer a carreira dentro do Exército, é uma carreira também bem bacana, que isso aí vai aumentar, vai ter 13º, férias. Você pega a Polícia Militar aqui de Minas Gerais, que é a Polícia Militar de excelência no Brasil, tem concurso para médico. E tá lá, 40 horas não exclusivas, R$ 10.000. Essas 40 horas, gente, geralmente elas se transformam em 24 horas semanais, né? Porque, como tem a questão de dar plantão noturno, né? De ter aquela insalubridade, aí essa carga horária diminui muito. Você recebe como 40 horas, mas trabalha, por exemplo, 2 plantões de 12 horas por semana, por exemplo. Né? Então é um salário que 13º, férias, aposentadoria precoce, porque você é policial. Então tem várias coisas aí interessantes que, se você tiver interesse, você tem que ir lá, ler o edital, correr atrás. Ninguém vai mastigar, entregar para você, não. Na verdade, eu estou tentando fazer isso aqui mais ou menos, para despertar o interesse de vocês. Tá bom? Então, tem vários concursos aí bacanas, é só manter o radarzão ligado. E aí isso aqui a gente vê na mídia, né? Prefeitura oferece até 12 mil em São Gonçalo, mas não consegue contratar médico. Sabe para que serve uma notícia dessa? É só para criar confusão entre população e médicos. Porque é uma população
Mais de 50% das famílias brasileiras vivem com menos de R$ 1.600. Lê um negócio desse, vira e fala assim, esses médicos também, pelo amor de Deus. E isso aqui, gente, é o que me deixa mais triste, porque nessa situação específica, isso aqui era no meio da pandemia, num hospital que era o epicentro ali na região do Rio de Janeiro, ali, dos casos de Covid, onde estava morrendo paciente no corredor, você não tinha estrutura nenhuma, você tinha que escolher quem que você ia entubar, paciente morrendo de um lado, não tinha vaga de CTI, não tinha respirador, ou seja, um inferno na terra. E dinheiro nenhum paga isso. Dinheiro nenhum paga isso. Tá? Então, uma matéria dessa só serve para criar esse ranço, né, da população com os médicos. E coloca uma coisa na cabeça de vocês, gente. Nós, médicos, estamos do lado de vocês, população. Eu quero ver meus pacientes bem. Tá? Vocês dizem, esse médico só quer saber de dinheiro. Para com isso. Não existe isso. Nós, médicos, a grande maioria, claro que existem as exceções, mas a grande maioria dos médicos querem exercer a medicina de excelência, oferecer o melhor serviço possível para a população, tá? É isso que é o nosso objetivo final, tá? Dinheiro é consequência da responsabilidade, inclusive, que a gente assume ao cuidar de vidas, tá? Mas dinheiro, gente, é uma fatia dessa pizza que eu gosto de falar, do sexteto aí da excelência. Qualquer profissional, seja ele médico ou não, só vai exercer a sua profissão com excelência se isso aqui estiver muito bem equilibrado. A remuneração tem que ser boa? Tem. Tem que ter estrutura. Se não tiver estrutura, essa roda não gira, tá? Igual eu falei com vocês, por que o médico não vai para o interior? Porque não tem estrutura. Perspectivas de crescimento dentro da carreira, suporte. Suporte que eu digo o seguinte, se eu estou atuando numa UPA, se o paciente chega empepinado, eu tenho que ter condição de transferir esse paciente para um CTI. E na maioria das vezes não é isso que a gente vê. A gente não consegue vaga em CTI, seja no sistema público ou no privado. É difícil conseguir uma vaga no CTI. Então, assim, sem esse suporte, o plantão, né, o trabalho fica desgastante. Você sofre muito mais do que você precisava. Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, que foi aquilo que a gente comentou, né? E por último, exemplo. Exemplo que eu falo é de um profissional mais experiente atuando ali na linha de frente com você, transmitindo conhecimento, transmitindo segurança, te dando orientações e te dando literalmente o suporte para você atuar ali na linha de frente. Só dessa forma, com as 6 fatias inteirinhas, é que a gente vai entregar uma medicina de excelência. Tá bom? Dinheiro sozinho, infelizmente, não vai fazer essa roda girar. Aí o livro do Hans Rosling, né? Factfulness, vale a pena demais, que é o hábito libertador de só ter opinião baseada em fato. Procure sempre, gente, se abastecer de dados antes de tomar uma decisão. O que a gente tem visto hoje no Brasil é discussões, brigas homéricas, baseadas em achismo de Instagram, de WhatsApp e por aí vai. Da informação rasa, superficial, sem nenhum aprofundamento. Então, se você não tem os dados corretamente, fica calado. Fica calado, não tem que ficar discutindo, brigando. Tá? Agora, a partir do momento que você tem consciência, você pode influenciar, obviamente, as outras pessoas. Mas, pelo amor de Deus, vamos basear em dados reais, dados confiáveis. Tá? Bruno, grande amigo lá de Ubá, né? Bruno Farnetano, ele soltou essa frase aí um dia que eu gostei demais. O que preocupa não é a inteligência artificial, gente. É a burrice natural. Porque hoje a gente fala do mercado de trabalho médico, o que vai ser do mercado de trabalho com a inteligência artificial, aprendizado de máquina, rede neural artificial, tudo que vem surgindo, chat GPT da vida, né? Que vem surgindo aí, que vai literalmente revolucionar o atendimento na saúde. Isso eu não tenho dúvidas. E o médico, né, que não se conhecer isso, não participar, não utilizar-se disso, vai estar perdendo espaço, sem dúvida nenhuma. O robô, ele vai tomar meu lugar? Se eu estiver trabalhando igual robô, com certeza. Tá? Se eu estiver atendendo em 5 minutos, sem olhando na cara do paciente, sem dando assistência adequada, né, com certeza o robô vai me superar mesmo. Agora, se você exercer a medicina de forma plena, de forma excelente, você pode ter certeza que a tecnologia só vai te ajudar. Ela vai te oferecer mais tempo para ficar perto do seu paciente. E é isso que é a diferença.
O robô jamais vai substituir o toque humano, o olho a olho de um ser humano com o outro. Isso aí, gente, não tem dúvida. Tá? O robô ele vai me ajudar, ele vai me complementar, ele vai melhorar a qualidade da minha assistência junto ao meu paciente. Nada mais do que isso. Tá? O que preocupa geralmente é isso, é a burrice natural da galera que fica fazendo tudo que não gostaria que fosse feito com você. É aí que é o problema. Bom, então vamos para a parte final, que é a parte que vários de vocês estavam esperando, que é quanto que ganha o médico no Brasil. Né? Primeiro, o médico é o sexto lugar nas carreiras no Brasil. Né? Então, a medicina remunera o sexto lugar. Em primeiro lugar estão os donos de cartório. Do segundo até o quinto lugar estão promotores, desembargadores, aí são concursos públicos do direito. Né? Esses remuneram mais do que qualquer outro profissional no Brasil. E em sexto lugar, mas em primeiro nos autônomos, vamos dizer assim, está a medicina. Ou seja, a medicina ainda remunera muito bem no Brasil. Não tem como a gente discutir isso. E agora eu vou trazer alguns dados, gente, que num primeiro momento dá aquele impacto, você fala, nu. Quem tiver começando na medicina, gente, não se iluda, tá? Esses valores que eu vou colocar aqui agora são valores que, se você não se dedicar para a medicina, não acordar cedo e trabalhar, se dedicar para se tornar cada vez um bom médico, esse valor definitivamente não vai cair no seu colo, tá? Não se iluda. Ah, estou fazendo medicina, vou ganhar isso aí logo. Não vai. E uma coisa importante, dentro do demografia médica, o médico ele atinge o auge da remuneração dele entre 50 e 60 anos de idade. Se a média ali de formatura do médico, né, de termo de residência, gira em torno aí dos entre os próximo dos 30 anos, é no mínimo 20 anos para ele se remunerar da forma plena, vamos dizer assim. Ou seja, exige dedicação, exige constância, tá? Exige trabalho sério de qualidade. Não se iludam, tá? Hoje no Brasil, esse é um dado que não tirei da minha cabeça, está aí no Demografia Médica. Os médicos brasileiros, e aqui são dados retirados do imposto de renda, né, os médicos homens ganham em torno de 36.421 reais e as mulheres 23.205. Antes da galera falar qualquer coisa, por que a mulher ganha menos? Por que o homem está ganhando mais que a mulher aí? Vamos parar com isso, gente. No Brasil, qualquer lugar, o médico, se é homem, se é mulher, se é qualquer. Não interessa, a remuneração é igual. Aqui a remuneração da mulher é um pouco menor. Por quê? Porque a carga horária da mulher geralmente é menor do que a do homem. Foi aquilo que eu trouxe para vocês. Né? Uma dedicação muito maior, às vezes, com extra-medicina, com a casa, com a família. Né? E aí a carga horária diminui e ela vai ganhar menos. A maioria dos médicos ganham por produção. Quanto mais trabalhar, mais vai ganhar. Única e exclusivamente isso. E um dado importante desse aqui, gente, que sendo da Receita Federal, não é os 36 mil ali, não necessariamente são só da medicina. Se o médico tem qualquer outra fonte de renda e ele coloca lá que ele é médico, vai entrar como fonte de renda do médico, mas não necessariamente é só com a medicina. Então esse número está meio extrapolado da realidade, tá? Da média no Brasil. Aqui para vocês terem uma ideia de como que o médico ganha muito bem, isso aqui foi dados também de renda autodeclarada pelos médicos, tá? Junto à Receita Federal. Você vai ver ali, gente, que 54,7% dos médicos no Brasil ganham mais de 17 mil reais. Ou seja, ganham muito bem. Então, nós médicos somos privilegiados, sim. E a gente tem que saber dessa responsabilidade. Essa responsabilidade nossa é muito importante. E por que a gente é bem remunerado? Pela qualidade do atendimento? Claro. Pela responsabilidade do atendimento? Claro. Pelo tempo de formação? Claro. Tem alguns médicos que estudam 6 anos da faculdade, depois tem mais 5 anos de residência. São 11 anos estudando para atingir esse nível de remuneração, às vezes, no mínimo. Tá? Então, o médico ele ganha muito bem mesmo. Lembrando, sempre é bom lembrar da média, mais de 50% das famílias brasileiras vivem com menos de R$ 1.600. Então, nós somos privilegiados, sim. Tá? E o médico continua ganhando bem, sim.
Esse dado aqui é um dado mais aproximado da realidade. Você tem então aqui esse valor, né, do 32 mil aqui, né, que é do imposto de renda, que envolve outras rendas também. As remunerações com vínculo formal, que geralmente são os concursos, gerando em torno de 10 mil, e o rendimento mensal habitual de todos os trabalhos, gerando em torno de 16 mil reais. Aqui já vai ficando mais próximo da realidade. Lembrando, gente, que vão ter médicos que vão ganhar milhares de reais e médicos que vão ganhar pouco. Isso vai depender da área que você está atuando, de onde você está atuando, de como você está investindo na sua carreira, como você está trabalhando na sua carreira. Vão ter inúmeras variáveis. Ou seja, esse valor não vai cair no seu colo só pelo fato de você ter um diploma de médico na mão. Não vai. Beleza? E quando eu perguntei lá no início quem gostaria de ganhar como jogador de futebol, a grande maioria levanta a mão. Só que se a gente usar dados para a gente não perder o fio da meada aqui do Hans Rosling, isso é um dado aí da Pluriconsultoria, mais de 95% dos jogadores de futebol profissionais do Brasil recebem menos de 5 mil reais. Tá? Mais de 95%. Acima de 500 mil, gente, tá aí do lado aqui, ó, aqui, ó. Aí, ó. Acima de 500 mil, que a gente usa eles como referência, né? Neymar, Hulk, Cristiano Ronaldo, Messi, 0,00003% só que ganham acima de 500 mil. Dentro da medicina, com certeza, a gente vai ganhar mais do que a média dos jogadores de futebol. Então, se você tem dúvida em relação a dinheiro exclusivamente, fique na medicina. Se o foco for só dinheiro, a medicina vai te remunerar muito melhor do que jogador de futebol, na grande maioria das vezes. Tem as exceções? Óbvio que tem, tá? Mas gostaria de trazer essa reflexão. Fica aí a mensagem final. Espero que vocês tenham gostado. Divulguem, se você gostou, comente aí embaixo o que você achou. Vamos discutir aí embaixo. E divulguem para os amigos, para as pessoas próximas aí, que vocês acham que vão curtir esse conteúdo. Tá bom? Não deixa de se inscrever, não. Abraço.